Agora você falou muito bem, né, cara, sobre a questão do Felipe Luiz, né? Porque hoje você não pode dar uma opinião contrária ao Felipe Luiz, porque a galera fala que tu quer o Felipe Luiz fora, tu não é Flamengo. Se tu dá a favor, vem os outros falando, tá passando pano. Que não sei o que, não tem jeito, irmão, pra onde for. Olha, vamos descobrir agora se o Rock passa pano ou se ele é mimimi, né? Que agora classificaram isso, né? Como é que você avalia o trabalho do Felipe Luiz hoje? Cara, eu acho que o trabalho dele se divide até o jogo do Vitória e pós-jogo do Vitória. Até o jogo do Vitória, o Flamengo tinha problemas sim, mas era um Flamengo que convertia muito bem as oportunidades. Não à toa, tinha uma média muito alta de gols, apesar de ter tido algumas goleadas pontuais ali contra Fortaleza, Juventude, Corinthians e tudo mais. Mas era um Flamengo sempre muito imponente, com as ideias de jogo do Felipe Luiz muito bem aplicadas em campo. A pressão ali na saída de bola. Depois do jogo do Vitória, isso acabou. E aí eu tava vindo pra cá, eu tava olhando alguns números. Os últimos 6 jogos do Flamengo, que é após o jogo do Vitória, isso pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo deu 84 finalizações ao gol. 84 finalizações. Últimos quantos jogos? Últimos 6 jogos. Seja ela no gol ou pra fora. O Flamengo finalizou 84 vezes. Você sabe quantos gols o Flamengo fez nos últimos 6 jogos? Eu sei. Quantos? Eu sei nos últimos 9, né? Quantos? Nos últimos 6. Vamos falar dos últimos 6. 6 agora eu não tenho que fazer a conta, mas os últimos 9 foram 16. Por conta do jogo do Vitória. 8 só do Vitória. E depois 8. O Flamengo nos últimos 6 jogos fez 6 gols. Sabe qual é a média de finalizações do Flamengo hoje? 14 por jogo. Sabe o que significa isso? O Flamengo hoje converte abaixo de 10% das oportunidades. O Flamengo não cria? O Flamengo cria. Muitos criativos. O Flamengo que teve queda de rendimento? Pode ter tido. Mas sabe qual é o maior ofensor do Flamengo hoje? A queda na conversão. E a queda da conversão está atrelada, não é só a ter o Pedro ou não, porque o próprio Pedro também tem tido uma queda muito grande nas conversões de gol. Isso é falta de concentração. Isso é preciosismo. Então, eu avalio o Flamengo antes do jogo, até o jogo do Vitória, um Flamengo que entendia o que queria e que sabia que tinha que converter. O Flamengo pós-jogo do Vitória, eu acho que eles entenderam que era tão fácil contra o Vitória que achavam que todos os jogos vão ser fáceis. Mas aí você falou da questão do Pedro. Eu quero saber a tua opinião sobre o Felipe Luiz, vou voltar lá. Mas você falou do Pedro. Os últimos 6 jogos que você citou, quantos o Pedro jogou? Só contra o Estudiantes? Não, esses 6 jogos eu não contei os Estudiantes, eu falei brasileiro só. Só brasileiro. Ele jogou contra o Grêmio, ele joga contra o Juventude, o outro jogo foi contra o Vasco. Vasco ele entra no segundo tempo. E depois ele vem dos outros jogos do segundo tempo. Não, o Corinthians ele não entrou. Corinthians ele não entrou, é verdade. Cruzeiro ele não entrou, Cruzeiro ele entrou com 35 do segundo tempo. E Bahia ele começa jogando mais. E Bahia, 10 minutos ele sai. Tu acha que é coincidência a questão do número do Flamengo ter caído com o Pedro fora do time? Então. Porque olha só, se tu pegar aí dos últimos 6 jogos que tu citou, 3 ele praticamente não jogou. Então, vamos lá. Do Pedro, eu acho que sim. Mas eu também acho que falta muito do Pedro não ter tanto preciosismo na hora de finalizar. Eu acho que o Pedro tá querendo dar sempre um toque a mais. Ainda mais depois do jogo contra o Vitória. Por exemplo, eu acho que contra o Grêmio, ele não perde os gols. O Volpi que faz grandes defesas. Contra o Juventude, eu já acho que ele começa a ficar um pouco mais encurralado. Mas quando ele tá tendo a chance, por exemplo, contra o Vasco, ali era um jogo que tranquilamente dava pra ele dominar a bola. Talvez. Ou chapar de esquerda. Eu acho que o Pedro tá nervoso e acaba tendo esse preciosismo de finalizar. Pode ser coincidência, eu não acredito que seja coincidência, tá, Castanho? É um fato. O Pedro é um homem-gol. Eu não posso querer suprir o Pedro com plata. Taticamente, numa ideia de jogo, é totalmente aceitável. Só que o jogo não é só tático. E nem só pressionar o adversário. Tu tá entendendo? Até porque essa pressão adversária não acontece mais nos últimos jogos. Eu acho que, voltando ao Felipe Luiz, para poder concluir sobre o Pedro também. O pessoal fala sobre as deficiências do Felipe Luiz. Para mim, hoje, a maior deficiência do Felipe Luiz é não saber fazer um time que saiba jogar para um atacante. Ele soube fazer um time para jogar para o Arrascaeta, mas ele não soube fazer um time para poder municiar um centroavante. Eu acho que ele tá pegando uma tendência... Mundial. Mundial e da Europa, como eu já falei aqui, quem tá acompanhando, que ele tá querendo meio que se preparar um pouco pro futebol europeu, que é já fazer um time sem ter um atacante poste lá, pra ter atacante móvel, pra ele já jogar um pouquinho do estilo de jogo dele
pro mercado europeu. De leve, né? Claro, porque é óbvio que ele quer ganhar também do Flamengo, mas acho que tá pensando já em se adequar. Exatamente. Já respondeu pra mim numa coletiva que ele falou que não enxerga o jogo hoje sem ataque ao espaço. Quer dizer, Então, o Pedro não é esse cara de Sim, atacar espaço, pois é. né? O Pedro é muito, pode fazer, mas muito mais raro. O Pedro é aquele cara mais de pivô, de fazer Só que a pra bola, de atacar preparar espaço, e finalizar. Eu só acho, Rock, que a tua opinião, a gente quer saber a sua opinião, que a minha eu falo aqui todo dia, Uhum. mas eu acho que é o seguinte, o meu problema não é ter o Plato e o Samuel Lino no time, o problema é não ter o Pedro. ok. Por quê? Porque são dois caras que, meu irmão, são voluntariosos, que vão construir, que vão marcar, que vão... Beleza, cada um com a sua função. Só que hoje o Flamengo é muito dependente de Arrascaeta e de Pedro pra fazer gol. E quando ele tira o Pedro, bota ou o Plata lá, bota o Carrascal, ou bota o Bruno Henrique, o Flamengo tem muita dificuldade Mas, de fazer Castanha, gol, cara. eu vou te falar uma coisa. Nós estamos em outubro. Eu não me lembro se foi pós-mundial. Eu fiz um vídeo falando sobre o perigo que era o Flamengo ter apenas 2 jogadores marcando os gols do Flamengo naquele momento. O Flamengo tem ali, tinha na época ali, eu não lembro exatamente, cara, mas eu sei que Pedro e Arrascaeta correspondiam em participações de gols quase 30 gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Isso é perigosíssimo, cara. Isso era perigosíssimo. Sabe o que o torcedor falava? Você tá reclamando de barriga cheia. Mas tu perde um jogador desse, Quer dizer, você tem um Pedro que não é titular. O Pedro não é titular do Flamengo. Você tem um Arrascaeta, que a gente sabe que é mágico, gênio, mas faz isso. Tá muito aqui, daqui a pouco ele, pum, por questões físicas. Como é que eu vou ter contar 100% com esses caras? Sendo que um não é meu titular. E o outro eu sei que tem algumas limitações físicas que fazem que em algum momento ele não vai ser aquele cara decisivo toda hora. Isso era um perigo. Isso era um perigo. Só que o torcedor não olhava assim. E o próprio Felipe Luiz também se pegou muito nisso. Ele se apega nessa situação. De ter os dois ali fazendo gols. Assistência, gols, assistência, gols, assistência. Quando você vai ver um ataque completo, o terceiro maior atacante do Flamengo na temporada é o Luiz Araújo, que também não é titular. E perde cada vez mais espaço, né? Você tá entendendo? Então qual é a variedade do Flamengo hoje de gols? Não tem, cara. E por isso, Castanha, concluindo, que eu acredito que o Flamengo vai com carga total no Tati Castellanos em janeiro. Se não for ele, vai ter que ser um atacante da mesma característica. O Flamengo vai buscar. Se renovar com o Felipe Luiz. Se não renovar, pode ser que venha outro treinador e utilize o Pedro. Mas se for o Felipe Luiz, o que você acabou de falar agora? O que ele te respondeu na coletiva? não vê futebol sem ataque ao espaço. E quem é que ataca o espaço hoje no Flamengo? No Flamengo, Plata. Plata, Bruno Henrique. Eles têm qualidade para definição? Não. O Tati Castellanos faz o quê? Finaliza. Mas tem um nomezinho aí que eles estão já conversando já pra trazer. Jesus? É, Pode ser também. esse aí. Gabriel Achei que- Jesus. Achei que tu ia falar Juninho, pô, que tá no banco aí. Pode ser. O Juninho. O Juninho, a ideia do Juninho era essa, Era né? exatamente essa, né? Tô Era brincando essa. porque ele não tá jogando, mas é. E eu vou te é falar, essa. eu acho que ele poderia dar certo ainda. Mas é inexplicável ele não jogar, né? Ele respondeu ao Renan Moura que ele treina bem. Eu tava na coletiva com ele. O Renan perguntou por que o Juninho não é relacionado, não joga. Ele treina bem, mas hoje eu tenho tantos na frente dele. E aí, como é que você fica? É, doideira. Deixa eu te perguntar uma parada que Vem. enquanto você tava falando ali, eu pensei. Não, por que ele não joga? Não perde esse time, não. Por que ele não joga? Juninho? É. Ninguém sabe, né? Agora ele fala assim... Que treinando bem treina- ele tá. Não, mas vamos supor... O Tá GPS dele tá. em Quem dia. tá treinando bem? Porque o Bruno Henrique, por exemplo, eu tenho o Bruno Henrique, não eu assim, eu não ligo muito pra essas coisas, mas eu entendo que quem fala que o Bruno Henrique é ídolo. Eu tenho ele como o maior ídolo dos 19. Então, ó, João também. Beleza, eu entendo isso. Eu não tenho muito isso Aham, sim. comigo de futebol, de artista. sim. Não tenho muito isso. Mas se eu tivesse que pensar em alguém, eu pensaria nele, no Arrascaeta, com certeza. Sim. No próprio Gabigol, pela história dele, tudo bem. E os caras antigos, né? Mas o Bruno Henrique tá treinando bem? Não é possível, porque o Bruno Henrique não consegue desempenhar, irmão. Então, assim, cara, como é que eu fico pensando isso? O Michel não joga, o Juninho não Não, joga. mas pra mim, Michel jogar não é nenhum absurdo. Cebolinha eu não falo, joga. Caraca, não dá pra entender. Sinceramente, eu não consigo. Eu acho que assim, o Cebolinha, de fato, ele poderia estar ali revezando mais com o Samuel Lino. O Michael não tem condições, mano. O Michael, eu fui contra a vida do Michael. Já não tá nem mais jogando também, né? Eu fui Nem- contra. não tem Eu nem acho mais que esperança de entrar. foi um tapa-buraco absurdo, né? E até desrespeitoso com a torcida ano passado. Mas, quando nós falamos, é onde eu falo. Às vezes o torcedor fica, não, porque o fulano é anti. Não é que é ser anti, é porque a gente raciocina, a gente não fala a parada só na emoção.
Cara, já era a cara da merda o Michael, cara. Porra, João, tu joga bola, irmão. O Michael hoje tem nível pra estar no Flamengo? Com todo respeito. Ah, cara, eu acho que tem, mas se eu falar isso aqui também, o pessoal fala, tu quer ser amigo do jogador. Vamos lá, eu acho, na posição dele, é Samuel Lino, ele e Cebolinha. Tá bom, ele é a terceira opção, mas eu acho que em outros times ele poderia jogar Outros e ser times. bom, e exatamente, ser importante. Pô, mas tu assim, tem uma terceira opção pra ganhar 1,5 milhão? Ah, não, beleza, aí é um erro da gestão ali, beleza. E é outra situação. Mas assim, dá pra botar ele, se bota ele em outro time pequeno de meio de tabela, o Mirassol que tá em Mas quem vai quinto, pagar sei isso lá. pra ele, irmão? Tá, aí já é uma situação diferente. Já é uma situação de valor e que o Flamengo já tá exorbitante também, já perdeu as estribeiras já o valor do Flamengo, né? Mas assim, o que eu queria te perguntar? Porque tu tava falando, primeiro falou que como a torcida já tá muito louca, nessa que a gente falou de ser tipo BBB, que é eliminar os outros. E depois, tu falou aqui, ó, gente, o Flamengo falta concentração, o Pedro talvez esteja enfeitando demais.